o que era sofrimento para Adão. O sofrimento ali era ele estar, antes, ele estava colhendo das frutas do jardim do Éden, tinha tudo para ele, tudo ao seu dispor, e depois ele ia ter que plantar e colher. Mas qual era o sofrimento? Ele fazendo isso, sofrendo por estar longe de Deus, com o pensamento: eu errei, eu não tenho mais a comunhão de Deus, eu não posso mais estar com Ele. Ele sofria por isso. Que a graça e a paz estejam no coração de todos. Como eu fico feliz com a presença de vocês aqui. Obrigado por cada um que dispôs do seu tempo para estar aqui neste culto que é elevado a Deus. Obrigado por aqueles irmãos que estão participando do devocional, que tem sido tão bênção em nossas vidas, que tem partilhado. Sempre a gente encontra alguém mandando um testemunho para nós, uma palavra. Como tem sido diferente esses dias para nós. Deus permitido nós estarmos unidos em Cristo. E eu creio que ainda tem mais e mais para Deus fazer através de nossas vidas. Amém? Para esse culto de homens, eu escolhi um título: Homens desde a criação do mundo. Eu queria ler de Gênesis até Apocalipse, contando a história de homem. Mas como não dá, né? Nós teríamos que passar aqui uns 6 meses. Nós vamos tirar breves trechos ali e ver no que nós nos identificamos, ou o que era do nosso passado e Deus permitiu mudar, ou que Deus fale conosco para nós aprendermos um pouco de princípios, para nós levarmos a pessoas que precisam ser homens de Deus, pessoas que precisam encontrar uma relação com o Senhor, ou que precisam ser mudados em suas casas, em suas famílias, que realmente precisam ser como Deus planejou que eles sejam. A nossa leitura está em Gênesis 3:15. Gênesis 3:15. Eu quero que vocês entendam sobre o homem. Quando Deus criou Adão ali, Ele já deu o nome de Adão porque sabia que ele ia ser uma cabeça de raça e existiriam vários após ele. Como eu sempre falo para todas as pessoas que a gente está ministrando, ensinando, o tempo de Deus é diferente. Ele já sondou desde a criação até o Apocalipse e a eternidade. Então ele sabia tudo o que ia acontecer. Mas aquele Adão, lá no paraíso, aquele Adão ele errou. E através dele, a humanidade foi condenada. Homem Adão, o primeiro homem que já foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, formado ali do pó da terra, mas a vida que foi soprado nele veio de Deus. Então a base, a estrutura era o barro, né? Mas a vida que veio dentro dele, esse era de Deus. A semelhança, os frutos que era para dar, como ele pensava, era para ser como Deus. Mas ele errou. E no momento que ele errou, veio a primeira profecia bíblica a respeito do homem. E está escrito assim em Gênesis 3:15: Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. O que quer dizer aqui? Adão, ele errou, Eva comeu da fruta ali e também errou. O pecado estava sobre ele. Mas Deus ele falou assim: o teu descendente virá, e eu colocarei a inimizade entre a serpente, Satanás, e o teu descendente.
este ferirá a sua cabeça, Satanás, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa era a primeira profecia a respeito de Jesus Cristo, o homem. E então Adão, ele foi expulso do paraíso. O que aconteceu lá no paraíso? Adão, ele perdeu a posição que ele tinha em Deus, a posição ali de ser filho, de viver em espírito, de estar com Deus. E quando ele perdeu essa posição, que ele foi expulso do paraíso, um decreto, uma sentença sobre a vida dele, condenação, o pecado estava sobre ele. E através disso, desse primeiro homem, Adão, o pecado foi transmitido a todos os seus descendentes, a toda a humanidade. E aí eu fico pensando, e esse homem Adão, qual dificuldade que ele passava, o peso que tinha sobre a vida dele. Olha o tamanho da dificuldade. Porque quando ele sabia que ele saiu do paraíso, o decreto que havia sobre ele, a condenação, e mais, ele não tinha a presença de Deus com ele. Ele não podia mais voltar ao paraíso. Ele não podia ter relacionamento. Está bem, ele perdeu a sua posição. Este homem, ali de Gênesis 3, que continua a leitura, nos falando assim, no 17: Então voltou-se para o homem e ordenou: Porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer? Maldita é a terra por tua causa. Com teu sofrimento obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que volte ao solo, pois da terra foste formado, porque tu é o pó, e ao pó da terra retornarás. Ali quando ele fala que maldita é a terra. Quando Adão, ele é expulso do paraíso, Deus, ele já permite uma bondade para Adão, fora as brincadeiras que os outros falam, mas Adão permitiu ficar com Eva. Os dois erraram, mas Deus nunca condenou a separação aos dois. E Deus também nunca disseram que eles eram amaldiçoados, embora a condenação estivesse sobre Adão. Deus, ele amaldiçoou a terra. Aí você pensa, mas é a mesma terra que eu estou. Sim, é verdade. A terra foi amaldiçoada. O seu serviço não foi amaldiçoado. A sua família não foi amaldiçoada. Os seus dias não foram amaldiçoados. Mas como se resolve isso? Eu tenho que caminhar por um lugar de maldição? Quando ali ele fala: e a terra produzirá espinhos e abrolhos. Esses são os problemas que tem na terra. Você vê hoje adolescentes, jovens, casais, pessoas passando por dificuldades, vícios, opressões, tanta dificuldade que há, problemas. A terra produz problemas. Mas e como que fica para nós? Nós temos que entender que não somos descendentes mais de Adão. Jesus Cristo, ele deu a vida por nós, tirou esse decreto das mãos de Satanás de acusação que tinha sobre as nossas vidas e nos deu um novo caminho. Mas para isso você tem que entender, ter conhecimento do que é esse novo caminho. Tem gente que fala assim, cita João 16:33, né? Que fala assim: mas no mundo vocês tereis aflições. Mas a pessoa não continua lendo o que essa passagem quer dizer. A pessoa não continua a leitura. Quando fala que a terra há problemas, verdade. E na terra vocês terão aflições, vocês terão problemas. Mas o que Jesus ele fala para nós na continuidade dessa leitura? Se você for ler em João 17, no 14 ele fala assim: eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não são do mundo. Não oro para que os tireis do mundo,
mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Você que está me escutando aqui, homem, você tem que entender. A terra lá fora é amaldiçoada, mas você não caminha no mundo. Você caminha na palavra de Jesus Cristo de Nazaré. E você tem que colocar isso no seu coração. Eu não vou passar por aflições, eu não vou passar por problemas. Ah, mas o que acontece? O que acontece são situações onde você tem que agir com fé e viver essas situações e passar por elas. Aí você fala, me explique biblicamente isso. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles não passaram por uma aflição, eles passaram por uma situação de fé, aonde o que aconteceu? Eles mostraram o Salvador. Se você for ler Atos, ali 16, aonde Paulo estava no navio, e ele fala, vamos fazer tal coisa, porque senão a viagem vai ser desastrosa. Mas eu estou dizendo, não vai se perder um só. Ali não era uma aflição, era aflição para os outros que estavam no mundo e não conheciam a salvação. Mas para ele era uma situação onde ele ia salvar todos eles, simplesmente pela fé. E isso que eu quero que você entenda. Adão, ele saiu, ele foi expulso do paraíso para o mundo. Mas você teve a oportunidade de, em Cristo, deixar o mundo para trás. Deixar a carne, deixar as suas vontades e viver o melhor de Deus para a sua vida. Você, homem, você é escolhido pelo Senhor para escutar essa palavra. Gênesis 3, 12. Eu quero mostrar para vocês também algumas coisas que vem em Gênesis ali e traz para o homem pesos para ele. Quando ele diz ali, com o suor do teu rosto comerá o teu pão, até que volte ao solo, porque tu fosse formado para o pó da terra e ao pó da terra retornará. Quando ele chega para Abrão, ele fala, vai ter descendentes, tão numerosos quanto a areia do mar, da terra, e tão numerosos quanto as estrelas do céu. Existem dois tipos de gerações. Os que são descendentes igual a areias do mar, são aqueles que vieram antes de Jesus Cristo, ou não o aceitaram como Salvador. Aqueles que aceitam Jesus em seu coração, eles se tornam seres celestiais, eles vivem em espírito, e eles são considerados como as estrelas do céu. Então, preste atenção nisso, homem. Quem não aceitou Jesus Cristo de Nazaré como seu Salvador, voltará para o pó da terra, e a condenação virá sobre ele. Mas aqueles que aceitaram Jesus, para onde eles irão? Jesus ele fala, eu irei ao meu Pai, e eu voltarei buscar vocês. Vocês voltarão para Deus. É isso que a palavra te diz. O homem, ali terreno, ele irá para a terra. Mas o homem de descendência de Jesus Cristo de Nazaré, esse irá para o céu, para junto de Deus. Quando ele fala ali, com o teu rosto comerás do teu pão até que volte ao solo. E ele fala mais uma coisa, se você for ler em algumas versões, ele fala assim, com o teu sofrimento você comerás. Qual era o sofrimento de Adão? Quando você acha ali que, então eu vou começar a trabalhar durante meu dia a dia, e nesse meu trabalho eu terei sofrimento. O trabalho será árduo, pesado. Não, você tem que trabalhar com a cabeça livre, em paz, num lugar bom. Como hoje eu escutei um devocional de um menino que falou para mim que o importante é o lugar onde você está, se sentir bem em presença de Deus, que ele foi maravilhoso. E eu quero que você entenda isso. O que era sofrimento para Adão? O sofrimento ali era ele estar, antes ele estava colhendo das frutas do jardim do Éden, tinha tudo para ele, tudo ao seu dispor, e depois ele ia ter que plantar e colher. Mas qual era o sofrimento? Ele fazendo isso, sofrendo por estar longe de Deus, com o pensamento eu errei,
eu não tenho mais a comunhão de Deus, eu não posso mais estar com Ele. Ele sofria por isso, o homem sofrido. E você, homem, você tem que entender que para você não é simplesmente uma escolha, mas é um direito seu de estar bem, de viver o melhor dessa terra, de experimentar do que mana leite e mel, de ter o melhor ao seu dispor, como promessa. Aquelas promessas que vieram a Abrão, elas se estendem até você. Você tem direito ao natural de encontrar as melhores coisas para a sua vida, para a sua família, de você estar bem, de você estar feliz, de você estar em paz. Esse sofrimento que existia sobre Adão era pela ausência de Deus em sua vida. O que você tem que encontrar para ser feliz? Simplesmente a presença de Deus, a presença de Deus plena em seu coração, viver para Ele e deixar a vida de Deus viver dentro de você. Aí você sim, você vira o que Deus planejou para Adão. Aquela posição que ele perdeu lá no paraíso, você conquistar em Jesus Cristo de Nazaré. A palavra nos continua ali. Tem coisas que Adão trouxe para nós, que são problemas para nossas vidas. Ainda bem que nós temos a oportunidade de mudar, pois na própria palavra fala assim: vocês eram como os zambujeiros, ou aquela árvore que era toda torta e não servia para nada, simplesmente para ser queimada. Mas eu vos enxertei numa árvore cheia de vida, onde Jesus é a raiz. Ele nos dá uma nova vida, nova oportunidade de dar frutos diferentes. Olha o que Adão, o primeiro Adão, nos causou. Gênesis 13:12. Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora, e ela me deu o fruto da árvore, e eu o comi. Aqui quando Deus fala para ele: Adão, o que você fez? Aí Adão, ele fala assim: mas Deus, é culpa tua, essa mulher que o Senhor me deu, ela me deu o fruto. E ainda foi essa mulher que me deu o fruto. Ele transmite a culpa para Deus e para a mulher. Responsabilidades. Às vezes o homem não consegue aceitar, por orgulho, por alguma coisa, o seu próprio erro. O seu próprio eu não deixa o homem ali ser uma pessoa ali capaz de deixar o seu orgulho de lado. Essa descendência de Adão trouxe peso para a humanidade. Tantas coisas o homem não consegue ser verdadeiro, não consegue ser feliz ou fazer a sua família feliz por causa de engano, por causa de mentira, por causa de idolatria, ou simplesmente por causa de não assumir o papel que ele tem que assumir em Jesus Cristo. O papel de sacerdote, o papel de fazer as coisas certas. Ali, quando Adão, ele erra, tanto e tanto peso sobre a vida dele, mas Eva estava ali. E eu falo para vocês sobre erro dos homens. Deus, ele chega e fala assim: Adão, eu vou te dar uma auxiliadora ali, idônea. Para vocês entenderem, eu convivo com muitas pessoas e tem homens que eles acham que a mulher tem que fazer o trabalho do homem. O trabalho que, faz isso. Não, você é obrigado a fazer isso. Eu aprendi, como princípio, que o homem não pode exigir da mulher do seu dinheiro, do seu pagamento. Ele tem que unir tudo, pois ele é só carne. Essa auxiliadora idônea, o que quer dizer? Você sabia que tem coisas que o homem não tem capacidade de fazer? Ou ele não faz bem? A auxiliadora idônea é aquela que veio para completar o homem, ou não é para fazer o serviço do homem, mas aquilo que o homem não consegue fazer bem, ou ajudar o homem nas suas tarefas. Eu já vi homens pegar e falar assim: eu vou ter que fazer tal coisa e você vai ter que fazer tal coisa junto, em troca. Mas não é. O homem, ele tem que tentar fazer o melhor para sua família, o melhor, buscar, estar ali se entregando de melhor.
e a mulher o ajudando. E tem uma coisa bem fácil de vocês entender. É quase a mesma coisa. A mulher, ela dá a vida pelo seu esposo. Ela dá a vida pela sua família. A mulher já tem isso na natureza dela. A mulher, ela se entrega. E o homem? O homem tem que estar disposto a morrer pela sua mulher. Aí você pensa, não, mas você falou quase a mesma coisa. A mulher vai dar a vida e o homem tem que estar disposto a morrer. O que isso significa? A mulher, você pode ver, ela vai jantar ali. Se as crianças estão com fome, ela dá primeiro comida para as crianças. Se não tiver algo, ela pega e reparte a parte dela, entrega para as crianças. Se alguém está doente, ela, do seu próprio instinto, ela cuida das outras pessoas. O homem, ele já tem que estar disposto a morrer. O que eu quero dizer? Por um exemplo, o homem, para vir no culto no dia de domingo, enquanto passa futebol lá, ele tem que estar disposto a morrer, falar, não, eu morri para isso daí e eu vou ir para o culto. Quando ele chega em casa e a mulher está fazendo seus afazeres, tem pessoas, famílias que têm crianças pequenas, o homem, ele tem a escolha de sentar no sofá, ficar assistindo televisão, fazendo alguma coisa, ficar na internet. Ele tem que estar disposto a morrer, deixar de lado o que ele está fazendo e ajudar. A mulher já faz isso naturalmente e o homem não. O homem, ele quer fazer o que ele tem para fazer. Eu tenho uma coisa para contar para vocês, mas isso só aconteceu quando eu entrei há 10 anos atrás na Igreja Embaixadores de Cristo. Eu nunca tinha feito nada em casa. Eu nunca tinha trocado uma fralda, eu nunca tinha lavado uma louça. E no primeiro ano aqui da igreja, como presente de aniversário da minha esposa, eu lavei a louça para ela. E ela chorou muito, muito. O que aconteceu? Eu morri, aquele velho homem que só pensava em jogar bola, que só pensava em ficar de frente à televisão. E isso que Deus, Ele quer falar conosco. Morra e se entregue para a sua família. Morra e se entregue para Jesus. Experimente de uma nova vida. Pois a pessoa que Deus colocar do seu lado, a sua esposa, ela estará sempre disposta a entregar a vida por você. Quando você vai procurar um versículo na Bíblia, eu quero que vocês escutem com atenção o que está escrito em Provérbios 31. Eu não vou ler as duas primeiras palavras. Quem achará? O seu valor muito ultrapassa o das demais joias finas. O seu tem plena confiança, ele tem plena confiança, e a miséria jamais chegará à sua casa. Exemplar faz ele sempre o bem. Calma lá, deixa eu achar outra versão aqui. Provérbios 31. Vou ler completo para vocês. Aqui ele vai estar falando sobre esposa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito ultrapassa os das demais joias finas. O seu marido tem plena confiança nela, e a miséria jamais chegará à sua casa. Essa esposa exemplar faz o seu marido sempre o bem e nunca o mal. Escolhe a lã, o linho, e com alegria trabalha com as próprias mãos. Com os navios mercantes ela traz de longe as provisões para o seu lar. Antes do romper da aurora ela se levanta a fim de preparar a comida para todos os da casa e dar ordem às suas colaboradores. Ela sabe avaliar a conveniência de um campo agricultável e o compra com o seu salário. Plantas nessas terras e sua própria vinha. Dedica-se com prazer ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra com sabedoria seus negócios. Produzem lucros, mesmo tarde da noite a sua lâmpada não se apaga. Com talento e delicadeza prepara os fios da lã e de linho para tecer as roupas da família. Coopera com os pobres e necessitados. Quando chega o inverno rigoroso, ela não se preocupa.
pois todos em sua casa têm agasalhos para vestir. Tece cobertas para sua cama e tem condições para se vestir em linho e púrpura. Nós, nas assembleias, à porta da cidade, onde o seu marido toma assento, entre as autoridades de sua terra, ele é respeitado. Ela produz roupas de linho e a vende. Fornece também cintos de couro aos comerciantes. Sua melhor roupa consiste de força e dignidade. É otimista em relação ao futuro. Abre a boca com sabedoria e sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Acompanha seus servos e cuida dos negócios de sua casa, sem dar lugar à preguiça. Seus filhos fazem questão de elogiá-la. E o seu marido proclama as suas virtudes, afirmando: muitas mulheres são notáveis, tu, porém, todas sobrepujas. A beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme a Yahvé, o Senhor, essa será honrada. Seja essa mulher virtuosa, recompensada por seus merecimentos e suas boas obras, proclamadas à porta da cidade. Por que num culto de homens eu li sobre a mulher? Eu quero que você chegue em casa depois e fale assim: eu quero achar um versículo desse sobre o homem, para mim. Quero que Deus fale comigo como a mulher é, mas fale para mim como é o homem. Eu dei uma procurada e eu vou ler um versículo para vocês. Aí depois, os que vocês acharem, mandem para mim: ó, Rodrigo, eu achei isso e quero compartilhar com você. Vocês vão achar sobre Deus corrigindo, sobre Deus instruindo, sobre Deus ali tratando. Vocês vão achar muitas coisas. Olha o que eu achei em Provérbios 3:13. Feliz é o homem que acha a sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento. Outras versões falam: bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e o homem que encontrou o entendimento. Homens, aqui está falando que feliz é o homem que acha, mas até para achar nossas coisas em casa, a gente tem que dar uma perguntada: aonde você deixou? Imagine sobre a sabedoria. Nós temos que procurar, nós temos que correr atrás. Às vezes a gente fala assim: onde está aquela camisa? Está na terceira gaveta. Não está, e a gente escuta. E se eu for aí achar, e está lá mesmo? Nós temos que encontrar a sabedoria. E olha o que Deus já fez na vida das mulheres. Elas já são assim. E Deus permite nós termos a nossa companheira. Mas e nós como homens, como varões, o que nós temos que entender? Eu não vou usar como regra, não é assim plenamente, mas eu quero que vocês entendam. A mulher, ela veio para completar o homem, mas a maioria dos homens, descendências de Adão, descendência de Jesus, eles são abençoados. O homem é extremamente abençoado. Quando eu olho para os jovens entrando dentro da igreja, ou os recém-convertidos que já são casados, começam a caminhar, e ali eu penso sobre o que tem sobre a vida dessa pessoa, o que Deus pode fazer através dele, o que Deus pode agir, o tanto que Deus pode colocar nas mãos dessa pessoa. O homem abençoado. Ontem mesmo eu fui fazer uma visita após o almoço e encontrei um jovem que falava para mim: eu estou passando por dificuldade, o quanto eu queria que ele estivesse aqui para ele escutar, que em meu coração eu ouvi assim: e esse vai ter muita coisa, esse vai prosperar muito, esse vai estar bem. Por quê? Porque a bênção de Deus está sobre a tua vida, homem. Entenda sobre isso. Você é abençoado, não tem como mudar isso. Você é extremamente cuidado por Deus. Tome posse do que Deus tem sobre a sua vida. Mas na vida da mulher há direção. Pode ver, um aconselhamento, uma palavra. O homem sozinho, não é bom que ele esteja só, como mesmo disse Deus. Eles têm que estar com a sua companheira ajudando. Como eu falei, não é uma regra. Você vai encontrar mulheres abençoadas e você vai encontrar homens que são capazes de ter uma direção,
mas na maioria das vezes eles se completam. Eles se completam. As coisas acontecem na vida quando se unem. Para todos Deus colocou isso. Quando Ele fala que o homem não esteja só, são para todos. Mas o estar só não é simplesmente ser solteiro. O estar só, às vezes, é você estar distante da pessoa que Deus colocou do seu lado. Distante, às vezes, por palavras, por atitudes, ou por deixar de fazer coisas que você tem que fazer, como sacerdote, como marido, como homem. Outra coisa que acontece, e eu quero que vocês entendam. A mulher, ela vê a situação bem de pertinho, as coisas acontecendo na hora, e a mulher, ela sofre por isso. O homem não, ele já enxerga lá longe, ele já enxerga o resultado. Eu quero explicar de uma maneira para vocês entenderem. O meu filho, Arthur, foi diagnosticado como autista. Então ele ia para a escola, ele não conseguia nem abrir nem fechar a própria mochila, ele não entendia o que acontecia. Se não pegasse ele pela mão, ele não conseguia sair, acompanhar as outras crianças para a hora da saída ou para o lanche. Muita dificuldade. Se você pedisse para ele vestir uma roupa sozinho, com 5 anos de idade, ele não conseguia, mas não entendia nada. Mas naquele período que foi diagnosticado e falaram vai ser difícil para vocês, eu me lembrei de um dia que teve um culto de curas e milagres aqui, e o pastor Pio estava ministrando e minha esposa estava doente, e ela pegou e veio com ele nos braços, mas o Pio não ministrou por ela, mesmo ela pedindo. Começou a orar por ele, orou bastante coisa, e eu lembro que naquele dia ele falou, e você terá uma saúde perfeita. E ali eu falei, Deus, ele está com esse diagnóstico, mas eu creio na sua palavra, pois o Senhor não colocaria um sacerdote, um líder, uma pessoa responsável que conduz a sua palavra para dizer uma mentira. Então agora eu entro em concordância com a saúde perfeita sobre a vida do Arthur. E ali o que eu via? Eu via, vai passar um período, um tratamento, mas Deus vai tocar na vida dele e ele vai ser perfeito, vai ser inteligente, vai ser astuto. E ali eu tinha essa confiança. Mas a mulher e a mãe ela sofre com aquela situação. O que está passando agora? A mulher não consegue enxergar longe como você enxerga. E às vezes nisso, eu na minha extrema confiança e fé, eu não participava do momento de sofrimento dela. Eu não conseguia ajudar. Por quê? Porque eu estava vendo lá longe. É fácil de vocês entenderem. Você pega um filho seu com febre e você pensa ali, o filho está com febre. Nós vamos ir no médico, o médico vai receitar a coisa certa. Nós vamos comprar o remédio, 2 dias está bom. Aí nós voltamos à nossa rotina. A mulher já, nossa, está com febre, eu tenho que fazer alguma coisa, e nossa, eu tenho que agir, eu tenho que fazer. Normalmente funciona assim, mas se você não for participante, se você não estiver ali, que tipo de homem nós somos? Por isso que eu falo, olha o que Adão trouxe para nós. Ainda bem que Jesus Cristo nos permite mudar. Outro amado, hoje foi um dia surpreendente, Deus me deu muitas lições. Eu pedi uma coisa para ele, ele falou, eu posso fazer para você, mas para isso eu tenho que deixar de ajudar a minha esposa e a faxina que nós estamos fazendo. Eu falei, não deixe de ajudar a tua esposa, não deixe. E glória a Deus pela vida dessas pessoas que eu posso testemunhar, que estão sendo mudadas, porque se elas estivessem no mundo, estariam jogando bola, estariam de frente com a televisão e não estariam participando. Por isso eu digo, homem, seja homem mesmo, seja homem, mas aquele homem que Deus planejou para você ser, não que você se amoldou pelo mundo, pelo que você aprendeu, pelas coisas que você passa. Agora eu vou fazer igual o Paulo, para mim poder falar com vocês, porque às vezes nós entramos num assunto onde você não merece escutar. Mas Paulo, o que ele fala ali em Romanos 7:17?
ele vai contar sobre erro, sobre carne, sobre pecado. Mas você vai falar, mas o apóstolo Paulo, tocado pelo Espírito Santo, que construiu quase todo o Novo Testamento ali, através do que Deus queria que ele ministrasse, uma pessoa que tinha que ser perfeito, falando de pecado, sobre erro, que ele faz coisas erradas. Mas não, Paulo ele usava de um método que os gregos usavam. Então, em vez dele falar assim, eu sei que você trata mal a sua esposa, que você não libera palavras de carinho, ele usa uma técnica que ele fala assim, eu não tenho tratado bem a minha esposa. E às vezes eu quero ou falar de mim, às vezes eu quero falar de você, ou às vezes eu quero que você aprenda para você ministrar um dia na vida de outro homem. Olha o que Paulo lhe fala. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse sim sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim descubro essa lei e a minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim, pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Paulo lhe queria dar um recado para a igreja, para os romanos. Ele queria dizer, vocês agem assim, mas ele não podia acusá-los, ele não podia ser direto. Então ele falou, eu ajo assim, para tocar neles. E homens, como nós temos agido perante os nossos vizinhos, perante os nossos familiares? Como nós temos se portado? Os nossos filhos, os nossos pais, as nossas esposas, o que nós temos feito? Às vezes, o que nós tínhamos que fazer de bem, nós não conseguimos, às vezes por não saber que nós tínhamos que fazer esse algo. Ou às vezes nós pensamos, mas nós não conseguimos fazer. Nós não conseguimos agir, nós não conseguimos estar bem. Como eu falei, às vezes tem pessoas para você instruir, mas às vezes Deus ele quer tocar no seu coração para você ser diferente em algo. Eu mesmo, eu falho em muitas coisas e eu sei, e isso se repete. Às vezes eu me precipito, às vezes tem coisas que eu tenho que resolver e eu vou lá e já ajo, mas não era a maneira certa. Se eu tivesse tido paciência, se eu tivesse tido precaução, as coisas seriam melhores. Ou a gente se precipitar, quanto leva ao erro. Que nem uma vez eu falo para os outros, se eu naquela ocasião eu tivesse escutado a minha esposa, as coisas teriam sido melhores. Aí os outros falam assim, mas o que ela falou? Eu falei, eu não sei, eu não escutei, eu fui lá e resolvi. E as coisas não se dão bem. Às vezes a gente é explosivo, traz uma resposta sem pensar, fala algo, e às vezes coisas simples, às vezes um favorzinho, uma coisa delicada, e você pega e vai lá e faz errado. Você explode, você libera palavras. Isso tem acabado conosco. Às vezes não só na família, mas às vezes com pessoas, às vezes com brincadeiras, às vezes com o nosso agir. Uma coisa do homem, o homem não consegue entender tudo o que está ao seu redor. Já a mulher é impressionante, né? As coisas não nem aconteceram, ela já está falando para nós, vai acontecer isso, olha a situação que vai passar. Mas o homem mesmo, às vezes não entende. E glória a Deus por hoje nós ter o Espírito Santo sobre as nossas vidas,
aquele que pode não nos permitir desviar para a direita ou para a esquerda, aquele que está conosco, nos fazer homens de verdade. O erro mais grave, o meu, que nem eu citei, de não colaborar, de não estar junto, de não estar participando, isso é um erro e vem do homem. As mulheres é impressionante. Ali, como hoje a Gislaine estava só passando, veio trazer as crianças e está ajudando ali. E a gente vê muitos homens que às vezes em casa não conseguem participar, não conseguem ajudar, não conseguem fazer nada. Vem do homem, é verdade, vem do homem. Mas o aconselhamento, o que é melhor para a sua família? A mulher, ela veio para te completar. Você veio para ser diferente, para ser bênção. O ajudar, o agir. Às vezes não só pela esposa, mas às vezes por todas as pessoas que precisam. E uma verdade, só Deus ele sabe o que passa no coração de cada um. Às vezes você vê relacionamentos se acabando, ou pessoas no emprego passando por dificuldade, mas você não sabe realmente o que está no coração do homem ou da mulher. Eu cito sobre as pessoas que eu vou ministrar, que vão me contar a história, por exemplo, um casal. Eu falo para eles, cada um vai contar uma história, mas eu quero que vocês entendam que um lenhador derrubou uma árvore na floresta. O lenhador ele pode vir e contar a história dele. A árvore pode vir e contar a história dela. Mas existe também a história da floresta. Então você nunca pode puxar para o lado de alguém. E só Deus mesmo sabe o que passa no coração de cada um. Como você tem agido, o que você tem pensado. E só você buscando de Deus, você pode ser uma pessoa verdadeira. O inimigo, ele tem se levantado contra o homem, contra a mulher, contra a família, contra tudo. Essa semana mesmo, nós conversando sobre Bíblia, um jovem na fé muito próspero, ele me perguntou, eu não entendo, ali Satanás tem escrito e ele conhece a palavra, as profecias falam que ele irá para o lago de fogo, que ele será condenado, que não terá um fim bom para ele, mas mesmo assim ele não para, ele é derrotado já, mas por que ele não para de agir? Eu falei, porque você não está pensando no propósito de Satanás. O propósito de Satanás é roubar, matar e destruir. Então ele não vai acordar assim, nossa, hoje eu sou derrotado, eu não tenho fim. Ele vai acordar assim e falar, hoje eu vou matar, roubar e destruir. Hoje eu vou matar, roubar e destruir. Ele continua o propósito dele. Aí o menino entendeu. Por que ele continua agindo? Por que ele continua trazendo dificuldade? Ali, em Gênesis 2, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por isso motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e de sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. O inimigo, ele quer tentar fazer a separação, que nem eu falei para vocês, às vezes não é do casamento, mas é em casa, trazer dificuldade, trazer coisas para as pessoas se afastarem, e isso em todos os relacionamentos, porque se os irmãos se unirem em igreja num propósito, ninguém segura. Você pode olhar lá na Torre de Babel, até Deus mesmo fala isso. Eles estão unidos num propósito, eles chegarão aos céus e ninguém mais pode pará-los. E Deus, ele muda a voz deles, as línguas. Se os irmãos se unirem num propósito bom, ninguém para mais. Mas o inimigo, ele quer parar. Ele quer roubar, matar e destruir. Ele quer acabar com esse propósito. As mesmas coisas no casamento. Quando você lê o livro de Jó 2, se você for pesquisar, existe ali quase 100% das pessoas numa concordância, falando que a mulher de Jó foi contra Deus. Mas olha essa passagem, após você ler Gênesis 2 e ele falar
que ela era ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observastes o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Jó se mantém íntegro, apesar de haver tentado me instigar contra ele e a fim de castigá-lo sem motivo. Diante do que declarou Satanás: é porque não tocastes na pele dele, pele por pele. Tudo quanto um ser humano tem, ele dará para salvar a sua vida. Ora, estende a tua mão agora mesmo e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele prontamente te amaldiçará e blasfemará na tua face. Então Yahvé declarou a Satanás: eis que meu servo está entregue em tuas mãos, contudo poupa-lhe a vida. Saiu, portanto, Satanás, o acusador e inimigo, da presença do Senhor e passou a afligir Jó, o servo de Deus, com feridas terríveis que iam da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó lançou mão de um caco de cerâmica e com ele coçava, raspando as suas feridas, sentado sobre a cinza. Então, aproximando-se, a esposa de Jó admoestou: deixa de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa esse teu Deus logo e morre. No entanto, ele afirmou: mulher, tu falas como uma louca. Porventura recebemos de Deus apenas o bem que desejamos, e não também o infortúnio que Ele nos permite? E em toda essa provação e lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. Aqui, para vocês entenderem, Jó ele tinha passado já pelas primeiras aflições, e ali vinha a segunda. A mulher de Jó, como ela sabia que ele tinha que amaldiçoar Deus para morrer? O que quer dizer essa passagem? E Satanás foi e tocou-lhe nos ossos e na carne. Ali, hoje, no dia de hoje, você vê que o inimigo sopra contra vidas, vive lançando as suas setas malignas, vive falando ali de adultério, de pornografia, de jogos. Porque eu falo para você, um homem em sã consciência com a sua família, com seus filhos, como que ele vai pensar em traição, sendo um homem inteligente e sabendo no fim que vai tomar? Esse pensamento, ele vem de uma seta do inimigo, de uma maldição ali que o inimigo lança, um sopro. E ali Satanás, ele desceu dos céus e ele foi tocar no corpo e na carne e no osso de Jó, na sua mulher, e provavelmente falou para ela: se Jó não amaldiçoar Deus, ele vai ficar em sofrimento. Então fala para ele amaldiçoar Deus e ele morre e acaba o sofrimento. Às vezes pode ser compaixão, pode ser o que você pensar a respeito da palavra, mas ela chegou lá para ele e falou assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ali Satanás, cumprindo o propósito dele, fazendo a separação, fazendo com que eles brigassem. Sua louca, olha como Satanás é astuto. E Satanás, ele tem soprado contra famílias. Por isso eu falo para você, não fique em cima de cinzas, fique em cima da rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Se firme sobre ele. E Satanás não tem o poder de tocar na sua carne e nos seus ossos, que é a sua esposa, que é a sua família. Se mantenha sempre vigilante, se mantenha sempre em alerta. E assim nós cremos que Deus, ele te livra. O que seria de nós sem Jesus? Olha o que foi da humanidade até vir Jesus Cristo de Nazaré. Com dificuldade. O que nós podemos aprender? Que tipo de homens nós temos que ser? Gálatas 5:22 ele fala: entretanto o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. O que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Homem, se você quer pertencer a Jesus Cristo, simplesmente você abre o seu coração e fala: eu sou seu, eu aceito o seu senhorio, você já pertence a Jesus. Aí você deixa
as coisas da carne de lado e você começa a viver isso, o amor, você se torna uma pessoa amorosa. A alegria, a paz, a paciência. E o que você deixa de lado? Os frutos da carne que são manifestas, o que o inimigo pode soprar sobre a sua vida, ou você tem que batalhar através de jejum, através da oração para vencer. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e tudo o que se pareça com essa perversidade, quanto às quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha o quão bom Deus é. Para encerrar, eu quero que vocês entendam uma coisa lá em Gênesis 3:22 fala assim: então declarou o Senhor Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devamos permitir que ele também estenda sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo possa viver para sempre. Você sabia que através dessa leitura você pode identificar que Adão ele não era imortal? Ele só seria imortal quando ele comesse ali do fruto da vida. Mas aí você olha Deus falando: Adão, se você comer desse fruto, você morrerá. No mesmo dia você morrerá. Então isso significa que se ele não comesse do fruto, ele não morreria. Mas Adão não era imortal. Como se explica isso? É simples. Deus ele é uma fonte de vida. E Adão ele estava perto de Deus. E a sua vida nunca se esgotaria. Quando ele comesse do fruto, ele sabia que Deus ia ter que tirar ele dali. E Deus fala: no mesmo dia você vai morrer. Adão ele morreu com 930 anos. Então, para Deus, um dia é 1000 anos. Antes dele completar o seu primeiro dia, ali para Deus, ele morreu. E agora eu quero que vocês entendam, homens, como que Adão experimentou da morte. Muitos me respondem: foi morrendo. Não foi. Adão ele foi expulso do paraíso e ele começou a ter filhos. E ali Caim vai e mata Abel, o filho de Adão. Adão já tinha aquela tristeza, aquela dificuldade, aquele peso por estar longe do Senhor. E ali ele experimenta da morte. Pelo seu pecado, pelo seu erro, ele viu o seu filho morrer. E ele não podia fazer nada. Ele sabia que a descendência dele, todos estariam condenados. A morte reinaria. Olha quão grande a tristeza desse homem. O primeiro homem, criação de Deus, que veio para ser como ele. Mas e nós? O que Deus permitiu para nós? Se Adão experimentou da morte através do seu filho, Deus ele fala assim: experimente da vida eterna através do meu filho, Jesus. Você pode viver o melhor para a sua vida, uma vida verdadeira em Jesus Cristo. Não deixe o tempo passar sem você experimentar do que Jesus pode fazer na sua vida. Olha o que Deus te proporcionou. Ele expulsou Adão lá do paraíso pelo erro. Adão era puro, santo, justificado, errou e foi expulso para a terra. Nós, como descendentes de Adão, nós fomos considerados pecadores, errados, condenados. Mas veio Jesus e fala assim: ó, vocês estão na terra, mas agora eu te purifico, te santifico e tiro essa condenação da tua vida. E se Adão foi expulso do paraíso, eu vou te levar para o Pai, para a eternidade. Olha o recado que Ele nos dá. Amados, homens, eu só cheguei até Gênesis 3. Tem uma Bíblia inteira falando de você, do que Deus Ele quer fazer através da sua vida, do que Ele quer fazer com você.
do que Ele quer que você se transforme. E eu creio que você um dia vai ser a verdadeira pessoa, imagem e semelhança de Deus. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim: Rodrigo, bom dia. Tem pessoas que falam: Rogério, erra o meu nome, Ricardo. Mas o quão grande você que está aí, seria bom se a pessoa chegasse e falasse para você: Jesus Cristo. Irmãos, você ser confundido com o Filho de Deus. É isso que Deus tem para a sua vida, os frutos do Espírito. Você ser encontrado como Deus quer que você seja. Em nome de Jesus. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.